A palavra dele não tem fim. A palavra dele não se esgota jamais. Você pode ler 10.000 vezes o mesmo versículo, pedindo para que Deus te surpreenda 10.000 vezes, e Deus vai te surpreender. Porque a palavra dele é inesgotável. Eu creio tanto nesse negócio que eu sempre digo o seguinte: se nós trouxéssemos aqui agora, pastor Roberto, 5 pregadores aqui, eu sei que tem bem mais aqui nessa igreja agora à noite, 5 pregadores, 3 minutos, 5 minutos para cada um, para pregar sobre João 3,16. Talvez seja o versículo mais pregado do planeta, né? Mais explorado no mundo. Todo crente, se não sabe, deveria saber de cor aí o João 3,16. E aí, se nós trouxéssemos aqui agora, dá 5 minutos para cada pregador para desenvolver uma palavra rápida sobre João 3,16. Eu não tenho dúvida que teremos aqui 5 mensagens diferentes, 5 mensagens distintas, 5 focos ou observações diferentes. Por quê? Porque a palavra de Deus é inesgotável. Essa palavra não tem fim, ela não se esgota. Você crê nisso mesmo? Crê que Deus pode surpreender nessa noite? Então aplauda ele bem forte em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, eu digo isso de cara. No meu livro eu compartilho no início do livro o meu testemunho de conversão. E eu creio nisso piamente e tenho que crer nisso piamente. A Bíblia é um livro natural, mas ao mesmo tempo é sobrenatural. Ele é físico, mas ao mesmo tempo ele é espiritual. Ele é logos e ele é rema. Ele é cultura, mas ele é sabedoria divina. Então essa palavra, como eu já tive vários, você já deve ter ouvido vários testemunhos, se nós pegarmos essa Bíblia aqui, jogarmos numa fogueira, ela pode até pegar fogo, ou não, como em muitas experiências de missionários já aconteceu. Essa palavra de Deus aqui, ela pode ser perfurada por uma bala, totalmente, porque é papel, ou não, como aconteceu com o irmão Laureano, fundador da Segunda Igreja Batista na Taquara, que ao passar no meio de um tiroteio lá na Taquara, ele fundou a Igreja Batista Segunda Batista na Taquara, lá perto da Praça Jauru, na Escola Rosa do Povo, a igreja que eu me converti, e ele, um homem batistão, entregava de olho aberto, irmão. Você tem uma ideia? Um homem de Deus, um batistão tradicional, e ele falava, né, sua fala peculiar, e ele teve uma experiência extraordinária. Passou no meio de uma situação que teve ali na Praça Jauru, ele tentou se esquivar, ele sentiu um baque, e ele foi para casa, chegou em casa, e quando ele abriu a Bíblia, e ele tem essa Bíblia, pelo menos tinha, não sei se os filhos dele guardaram, e eu vi essa Bíblia. E ele tinha muitas dessas histórias, o homem era espírita, se converteu, saiu várias coisas da cabeça dele, fala aquelas coisas quando corta. Esses homens que têm essa experiência, essas coisas extraordinárias, coisas grandes, que Deus guarda às vezes na nossa vida. E ele passou, e essa bala perfurou do início do Gênesis até o Salmo 91. A bala perfurou, a primeira folha que não foi perfurada pela bala estava exatamente Salmo 91. Então, essa palavra é algo extraordinário. Eu logo de cara lhe digo isso, para muitos de vós, você crê nisso e vive isso. Mas comigo também aconteceu algo bem interessante. Eu era jogador de futebol, jogava no América, aqui no Rio, na época, lá onde hoje é o Shopping Guatemi, em Vila Isabel, e eu estava vendo o Globo Esporte, como todos os dias fazia. Eu almoçava, via o Globo Esporte, depois saía para treinar. Mas naquele dia foi um dia especial, porque no intervalo do Globo Esporte, apareceu o Silas, que era jogador de São Paulo na época, isso em 88, e ele fazia propaganda de um livro chamado Força para Viver, um livro que tinha porções do Novo Testamento, e tinha também testemunhos de atletas de Cristo, uma parceria de atletas de Cristo e imprensa bíblica brasileira. Foram feitas 1 milhão de cópias daquele livro, e ele falava sobre esse livro, e ele dizia na propaganda, no comercial, se você quer experimentar uma vitória com Cristo, se você quer experimentar uma vitória que jamais iria se deteriorar, uma taça que você não vai perder, não vai oxidar, não vai estragar, não vai enferrujar. E aí eu escrevi para lá, eu falei, eu quero esse negócio para minha vida, eu quero vitória para minha vida. E aí veio o livro Força para Viver, junto com o livro Uma Carta Anexa, conduzindo a oração de confissão, e também um livretinho fininho. E aí jogador de futebol, preguiçoso, né, em ler, eu falei, não vou ler tinha mais ou menos a espessura do meu, o livro Força para Viver, eu falei, vou ler esse fininho aqui, esse pequenininho aqui, que esse fininho, a vitória está no fininho. Vou ler logo esse fininho para me dar bem.
E aí eu comecei a ler o folheto pequenininho. E esse livreto pequenininho era só, entre aspas, o Evangelho de João. E eu que nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nunca recebi folheto, não havia parente crente meu nenhum, nunca recebi uma oração, não havia contato com a Bíblia nenhuma, só religiosidade. Minha irmã crismada na igreja católica, minha mãe envolvida no candomblé, meu pai centro espírita e eu envolvido em lugar nenhum, só bola, só futebol. O negócio era jogar futebol e namorar, nada. Nunca tive contato com nada do que é espiritual. E aí eu comecei a ler o Evangelho de João. E quando eu comecei a ler o Evangelho de João, eu me lembro que no capítulo 15 já estava entendendo tudo. Jesus, a videira verdadeira. Quando eu me lembro que, bem antes do capítulo 15, eu comecei a ler, comecei a clarear, e um dia eu confessei a Cristo como meu Salvador. E eu lendo o Evangelho de João, eu aceitei a Cristo sentado no sofá da sala da minha casa. Sem nunca ter entrado numa igreja evangélica, sem ninguém me conduzir a oração, só mesmo um pedaço de papel e a palavra de Deus. Então é por isso que eu quero encorajar o teu coração, abrir o teu coração, porque Deus nessa noite vai te surpreender, com certeza. Essa palavra é tremenda, essa palavra é maravilhosa, e foi essa palavra que transformou a minha vida, essa palavra que mudou o meu coração e me colocou aos pés de Cristo e me deu um ministério, e que hoje Deus me conduziu e tem me conduzido, e eu tenho aprendido muita coisa sobre superar as adversidades. E no início da minha vida cristã, quando eu me converti, eu achava que era, como eu via dizer em muitas outras religiões, muitos locais, era tão fácil. Era como, eu achava que era pegar a Bíblia, esfregava a Bíblia, aparecia um anjo dizendo, meu servo, faça 3 pedidos. Eu achava que era assim, porque eu me converti, eu falei, agora eu sendo crente, eu vou arrebentar agora. Jogador de futebol, agora eu vou pedir a Deus independência financeira, vou ganhar milhões de dólares, vou para, na época era a Itália, Portugal, falei, Deus me leva para esses lugares, para a Europa, vou ganhar muito dinheiro, sustentar missionário, não vou dar só 10%, vou dar 50%, vou comprar uma cobertura, na época na Barra da Tijuca, para botar os missionários, para honrar, porque se o Senhor me der muito dinheiro, eu vou ser muita bênção na sua vida. E eu imagino que Deus ficou até tentado, com essa minha proposta para ele, E aí Deus, com certeza, não, eu tenho outros propósitos para você. Você é volante, eu tenho atacante que joga muito melhor que você fazer isso. E aí Deus me convidou a uma outra proposta. Eu encerro a carreira com 27 anos, 25 para 27 anos, meu último clube com 25 anos, Serrano, aqui de Petrópolis. E eu entendi que Deus estava me chamando para ganhar outros atletas para o Senhor e trabalhar. Mas quando eu encontrei Cristo na América e pensava tudo isso que eu lhe falei, eu fui, no final, na minha vida, na minha família, todos se converteram. Minha mãe foi a última a se converter, isso em 88, a última a se converter. E quando ela se converte, em setembro de 88, foi minha irmã mais velha, minha irmã mais nova, meu pai, minha avó, que tinha até problema de sanidade mental, eu pedi a ela pedi a Deus um domingo, que ela estivesse muito bem. E no domingo de manhã, um sol a pino, aquele calor, eu fiz 3, 4 perguntas para ela, ela respondeu certinho, eu falei, vou levar para a igreja. Aquela coisa novo convertido, tem que levar para a igreja. E eu levei, ela tomou decisão por Cristo. Por último, minha mãe, em setembro de 88, e um mês depois, 23 de outubro de 88, ela faleceu. Morreu em um mês. E aí eu falei, Deus, você não está entendendo, meu negócio é pesado, Deus. Eu tenho um propósito muito grande, Deus, eu estou sabendo. E aí eu fui para o América no final de 88, eu falei, agora eu vou assinar o contrato profissional, vou para um clube grande, e eu cheguei lá, nos últimos treinos de 88, e aí um treinador novo chegou e botou todo mundo para sentar, isso em finalzinho de novembro, e falou, quem é nascido no ano de 69, que era o meu ano, eu nasci em 69. Sei que não parece, né, irmão? Tenho 46 anos, mas não parece, né? Parece 70. E aí eu falei assim, agora já era. Ele está separando de 69, que em 88, em 89 seria o meu último ano de juniores, que teria que ir profissional. Falei, agora eu vou arrebentar, é agora. Sou eu, levantei bem alto, ainda falei, tá bom, então senta aqui, levanta aí, pega aí, todo mundo quer, quantos tem? 10. Vocês aí, 60, pode sair na secretária, pegar a carta e ir embora, está liberado. Foi mandado embora, pode ir embora. Eu falei, mas como Deus, você não está entendendo? Eu que não estou, igual paulista, né? Não estou entendendo, Deus. O que está acontecendo? E Deus começou a trabalhar no meu coração. Deus começou a mostrar os propósitos dele. E eu comecei a aprender esse negócio. De que aceitar Cristo, andar com Cristo, eu comecei a aprender na vida de Paulo. E aí eu quero te convidar a abrir Atos capítulo 9, porque às vezes, você já ouviu falar
sobre, talvez você ouviu alguém comentar, quando a gente fala sobre Jesus, o sacrifício de Cristo, a vida de Jesus, a renúncia de Jesus, alguém diz, mas aí é fácil, ele era Deus, né? Já ouviu falar isso? Você já ouviu alguém dizer isso aí? Minimizar o sacrifício de Cristo? Achando que por ele ser Deus, ele tomou um analgésico espiritual, não sentiu dor nenhuma, sentiu dor. A Bíblia diz que ele suou sangue, que ele teve fome, sede, cansaço. Ser humano, porém sem pecado, mas ser humano. Ele assumiu uma forma humana. E aí, o que Deus faz para poder quebrar esse argumento? Deus levanta um homem falho, perecível, passageiro, limitado, pecador, arrependido sim, mas ser humano, com todas as suas limitações, para decodificar, para traduzir a formatação, a mentalidade de Deus, no que é ser humano, falho, pecador, e ser extremamente aprovado e pertinente numa vida humana, ser humano, porém uma vida de sucesso e de conquista com Deus. Paulo. E aí Deus levanta Paulo no ministério tremendo. Um ministério que ele tem para mim, para você, para todos nós. O que Deus desenvolveu na vida de Paulo, sim, foi proposta de Deus, mas o que Paulo permitiu Deus fazer. É aí que a gente precisa crescer, entender qual é o propósito de Deus e como as coisas aconteceram na vida de Paulo e pode acontecer na minha vida e na sua vida. É só a gente tentar se moldar no que Deus quer que a gente faça. E existem alguns pontos aí que a gente vai tentar compartilhar com os irmãos, mas o primeiro deles é que você conhece Paulo, um cara famoso, um cara conhecido, um homem de autoridade, um homem que tinha autorização do sacerdote para perseguir a igreja de Cristo em Damasco, um homem que depois convertido faz 13 cartas, fora as partes que muitos creem, eu sou um deles, que há porções dele, participações dele no livro de Hebreus. E aí você vê, essas cartas de Paulo é o alicerce da igreja cristã no planeta. O apóstolo Paulo, um homem conhecidíssimo, estudado em vários estudos, em várias cadeiras, sociologia, história, advocacia, muitas outras. Esse homem é conhecido no mundo inteiro, esse homem transcende os portais eclesiológicos, ele é conhecido também de forma secular. Outras religiões estudam e veneram e seguem, e alguns até adoram equivocadamente Paulo. Mas temos que entender que a vida desse homem é uma vida de influência. Um homem que foi chamado para um grande ministério, uma grande obra. E ele abre mão de tudo isso. O que ele tinha, que não é tão fácil para muitos de nós. Muitos seres humanos têm os seus corações que anelam a riqueza, o poder, a fama, o sucesso. O anel de Paulo valia mais do que muitas assinaturas. O homem tinha uma entrada e saída entre os poderosos. Andava em carruagens luxuosas. O homem que entrava em palácio, apertava a mão de governo, de líderes. É um homem que abre mão e considera como esterco tudo isso pela obra de Deus. E Deus diz, através de Ananias, que orou por ele, e mesmo depois da conversão no caminho de Damasco, que Paulo viu Deus e ouviu Deus através de Jesus, numa experiência extraordinária, diferente de todos os outros apóstolos. Nenhum apóstolo teve a experiência que Paulo teve. Todos os apóstolos foram chamados por Jesus de forma física. Jesus, literalmente, corpo físico. Paulo foi chamado por Jesus num corpo glorificado. Lembramos que é Atos capítulo 9. Então, Paulo tem uma experiência com Jesus diferente de todos os outros apóstolos. Todos os apóstolos foram chamados para pregar. A agenda da igreja primitiva foi chamada para pregar para os judeus. Paulo foi chamado para pregar para os gentios. É uma obra muito grande. Porém, Deus põe esse homem na moenda. Porém, Deus permite que ele passe por tremendas e terríveis e profundas adversidades. E é para que a gente, antenado, entenda o que Deus quer de mim. O que Deus quer que eu faça e cresça. Que a vida de sucesso, ela tem tudo a ver com a mão de Deus e tem tudo a ver por passar por algumas privações e adversidades. E esse homem agora obedece a Deus, recebe a oração de Ananias, Ananias ora por ele e a Bíblia diz que cai escamas dos olhos de Paulo, mesmo depois da conversão. Amém? Mesmo depois da conversão, Ananias orou por Paulo e caiu escamas dos olhos. O fato de sermos crentes, remido e lavado no sangue de Jesus, ter tido encontro com Cristo, um encontro inequívoco, que é o seu caso, o meu caso,
Um encontro claro de conversão, de percepção total de regeneração na nossa vida, na minha vida. Mas isso não nos priva de deixar que Deus nos tire escamas dos olhos, mesmo depois da nossa conversão. Isso acontece com Paulo. Paulo entra na cidade de Damasco e começa a pregar o evangelho. Movido por esse espírito, movido por Deus, impulsionado por Deus. E ele começa a pregar, obedecendo a Deus. E quando ele começa a pregar, obedecendo a Deus, olha o que acontece. Versículo 22 do capítulo 9 de Atos. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundiu os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Ele não só discursava, mas ele provava que Jesus era o Messias. Ele provava que Jesus era o Cristo. Não era só com argumentação lógica, acadêmica, cognitiva, de argumentação, de discurso. Não, mas os olhos de Paulo saíam fogo. A boca de Paulo convencia como ninguém naquela época. A experiência que ele tinha era uma experiência vivencial. Paulo não ouviu dizer, como muitos, e a igreja de Cristo tinha. Que eu quero te lembrar, para a gente raciocinar e pensar e crescer ainda mais. Por que Paulo converteu no caminho de Damasco? O que Paulo foi fazer em Damasco? Prender a igreja. Se ele foi prender a igreja, é porque já existia igreja em Damasco. Se já existia igreja em Damasco, já existia evangelho em Damasco. Ok? Já existia o evangeliquez em Damasco. Mas não na intensidade que Paulo chega pregando. Porque Paulo chega pregando o evangelho que eu chamo da pessoalidade. O evangelho da experiência. Eu tive uma experiência com Cristo. Eu não ouvi dizer. Não foi por influência de pai, de mãe, de neto, de vô, não. Foi porque eu bati de frente com Cristo. Ele entrou em mim, introjetou em mim, mudou. Eu vi. O evangelho é macro, o evangelho é amplo, o evangelho é plural, mas o evangelho é pessoal, específico. Cristo morre por nós na cruz do Calvário, amém? Ele morreu por todos nós na cruz do Calvário, sim ou não? Sim. Mas ao mesmo tempo ele morreu por você. Ao mesmo tempo ele morreu por mim. Ele morreu individualmente, particularmente, exclusivamente por mim. E de forma exclusiva ele tem um chamado. Ide por todo o mundo. Todos nós temos o mesmo chamado, sermos missionários mundiais. É para ir para o mundo inteiro. Mas o mundo inteiro inclui Brasil, Rio de Janeiro, Anil e Filadélfia. Ou Anil não faz parte do mundo? Ou a Filadélfia não faz parte do mundo? Do reino de Deus? Então, Deus tem uma especialidade para cada um de nós. Ao mesmo tempo, Ele fala conosco agora na coletividade, mas ao mesmo tempo Ele está falando na individualidade. É a mesma palavra que causa várias reações. É como o sol do meio-dia que endurece a massa de argila e derrete a pedra de gelo. São os mesmos raios solares que criam uma ação que vai gerar várias reações. A palavra de Deus hoje está gerando várias reações aqui nessa noite. Deus está falando de forma pessoal a cada um de nós. E aí diz o texto no versículo 23 assim: tendo passado por muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Os judeus queriam matar Paulo. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia quanto de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Versículo 25. Você está comigo aí? Diz assim: tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. Esse muro, meus irmãos, tinha uma média de 4 metros de largura e chegava a 6 metros de altura. Esse muro, como muitas cidades da época, havia carruagens, o salmista fala, carruagens andavam sobre os muros. Essa casa era uma casa, talvez estratégica dos discípulos, da igreja da época, limiar ao muro, como tinha várias casas, como casa de Raabe, que estava sobre os muros. Era muito normal ter casa sobre os muros. Então essa casa, como as portas estavam sendo perseguidas, os judeus, os damascenos, estavam nas portas, guardando na espreita que Paulo passasse para matar Paulo. E aí os discípulos pegaram Paulo, colocaram dentro de um cesto que muitos judeus têm em casa, um cesto grande, cabia um homem, um cesto que carregava pães e panos velhos. Possivelmente amarraram 2 cordas e desceram Paulo pelo cesto para ele ganhar a parte externa da cidade. E um homem que estava acostumado a se locomover em grandes carruagens, ele agora tem que andar dentro de um cesto, mal cheiroso, com certeza.
É um homem que tem que sair fugido na calada da noite. Um homem que chega pulsionado pelo Espírito Santo de Deus, um homem que foi levado, soprado por Deus para uma conversão, um homem que encontrou-se com Cristo no corpo glorificado. Era só levantar a mão, irmão. Levanta a mão que cai todo mundo. É ou não é? Tem hora que é para levantar a mão, mas tem hora que é para descer no cesto. A grande e glória de Deus acontecerá na tua vida quando você, descer no cesto. Possivelmente em momentos que Deus já te deu tantos livramentos, e agora você decretar um livramento seu. Não, eu vou estender a mão. Vou passar no meio da porta, vou levantar a mão, vai cair todo mundo. O mesmo Deus que me chamou até aqui não vai deixar eu morrer. Amém? Não, amém. Não era o que Deus queria para ele. O que Deus queria para Paulo era descer no cesto. Agora não era a hora de enfrentar os damascenos. E a gente não entende algumas coisas. Por que Deus que colou a orelha direita de Malco? Sim ou não? Sim. Por que Deus não colou a cabeça de João Batista no corpo dele? Não poderia fazer? Sim ou não? Poderia. Jesus disse que ele chorou amargamente. Jesus teve um luto. Depois você vê no texto lá, ele se afasta para orar e chorar. Ele sentiu o luto do seu ente querido. Ele poderia fazer, como ele fez a ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscitou, sim ou não? Sim, mas eu não sei se vai surpreender agora, se você vai ficar surpreso, mas eu quero dar uma notícia que não é muito boa. Lázaro morreu. Você sabia disso? Que Lázaro morreu? A Bíblia não diz, mas ele morreu, pastor. Sim ou não? Morreu. Mas a gente acha que Lázaro está ressurreto até hoje. E quando eu estive em Israel lá, a gente tem sensação que a gente vai encontrar com Lázaro, em Betânia. Que a Bíblia diz que ele ressuscitou, mas ele morreu. Porque o objetivo era mostrar a ressurreição e não dizer da morte. Mas ele morreu. Como pode alguém que foi ressuscitado por Cristo morrer? Porque o propósito, naquela hora, era ressuscitar Lázaro. O propósito de Deus era colar a orelha direita de Malco. E ele poderia fazer também com João Batista, e não fez. Porque Deus tem os seus propósitos. E às vezes a gente se sente, por ter sido chamado e lavado no sangue de Jesus, uma conversão pirotécnica, fenomenológica, extraordinária. A gente acha que nós vamos viver assim, andando, saltando, flutuante. Ah, eu sou levita do Senhor, levita, o cara levita, daqui a pouco está, né? Está andando assim, não está nem andando mais no chão. Pastor amigo nosso aqui no Camorim, que chegou na igreja nova, falou, irmão, aí, pastor, eu sou levita. Eu perguntou, irmão, você é levita também? Todo mundo está falando que é levita. Ele falou, não, pastor, eu sou Flamengo. O cara não sabia nem o que era um possível ministério de levítico. O negócio não é fácil, não. Então, às vezes, a sensação que a gente tem é que nós vamos botar uma capa de Batman, super-homem gospel, e vamos sair voando. Super She-Ra gospel, e vai sair voando, vai sair orando, todo mundo que orar vai se converter, todo mundo que eu der uma palavra passar de ano, toda a prova que eu fizer, todos os meus parentes vão passar em concurso. A gente precisa entender o seguinte, é nosso propósito. Alguém que pede para orar, eu vou orar. Alguém que está muito doente, vamos orar para curar. Que eu creio que Deus é Jeová Rafa, o Deus da cura. Nós temos que crer. Agora, maior do que crer para Deus agir, é crer enquanto Deus não nos mostra a ação dele. Enquanto a coisa está acontecendo. Ou seja, Deus nos chamou para passarmos a sua vida com ele. E muitas vezes passaremos por algumas adversidades que faz parte do processo de crescimento de Deus. O grande apóstolo Paulo, ele tem que submeter, descer dentro de um cesto, pastor Roberto. E ele desce no cesto, mas eu vou continuar lendo para os irmãos aqui. Ele desce no cesto, a galera para ele, eu até cito isso no livro, ele desce no cesto e fala, Paulão, ou Paulinho, como queiram, quando bater no chão, meu irmão, tu, vaza para Jerusalém. Tu vai embora. Não vai ter ninguém comigo, meu irmão. É você e Deus, já é a maioria, não é isso? Ele bateu e ele foi para Jerusalém, diz o texto. Quando ele chegou em Jerusalém, a turma de lá não tinha recebido nem Orkut, que naquela época acho que era Orkut ainda, nada sobre
a conversão dele. É ou não é? E às vezes Deus faz coisa na nossa vida, é tão grande, tão latente, tão verdade. Os anjos aparecem no sonho, ou andando na rua. Deus nos dá uma palavra tão impactante, que Deus fala que vai estar comigo, e a gente acha que todo mundo viu o mesmo jornal, que Deus botou no Jornal Nacional, publicou no Mundo dos Espíritos, e todo mundo viu. No mundo dos espíritos, sim, o mundo espiritual vê, mas o mundo físico, nem sempre todos vão saber. E a gente precisa esperar Deus gestar isso na nossa vida. O grande apóstolo Paulo, olha o versículo 26 aí comigo. E Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos, diga todos, todos os discípulos o temiam, não crendo que fosse discípulo. O que eles sabiam, meus irmãos, é que esse homem, Paulo, matava cristãos. Paulo foi convertido, e a gente sabe o que acontece aqui, literalmente, é que Paulo não foi recebido como apóstolo, como discípulo de Jesus, pelos discípulos, pelos homens da igreja. Aí alguns franzem a testa assim, ó, como, pastor? É fácil? Nós estamos em 2021, ou século 21, 2016, né? Com vários textos, várias mensagens. Você já leu o livro de Atos, você sabe? Naquela época, eles não sabiam de nada. Só quem sabia era Deus e Paulo. E Deus levanta Barnabé, ou melhor, Barnabé se levanta possivelmente por uma percepção. Olha o versículo 27. Homem de Deus, ele faz a leitura, versículo 27. Então, Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara ousadamente no nome de Jesus. Ok? Barnabé se levanta, pega Paulo pela mão, leva aos apóstolos. Rapaziada, esse homem aqui está falando a verdade. Esse homem aqui é de Deus. Pô, de repente ele conversou. E a gente, na nossa caminhada, né, o pastor, então, outros irmãos, a gente conversando, aquilo que eu falei do olho. Você conversa com o sujeito. A gente crente, né, às vezes nós nunca nos vimos. Às vezes de 10, às vezes a gente até erra. Mas a maioria das vezes a gente consegue sentir. O Espírito Santo de Deus testifica, sim ou não? Testifica. E aí eu acredito que isso deve ter acontecido com Barnabé. Deus permitiu acontecer só com Barnabé. E aí Barnabé pega, leva os colégio apostólico, e os apóstolos, Pedrão, ouve isso tudo, e olha o versículo 1, versículo 30. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia, e o enviaram a Tarso. Você lê isso aqui, o que você entende? Pegaram Paulo, depois de ter ouvido toda a história dele, Barnabé pegou pela mão, levou os apóstolos ouviram, pegaram Paulão, levaram até Cesareia e o enviaram a Tarso. Você lembra qual é a cidade natural de Saulo? Tarso. Pegaram Paulo, levaram para a cidade natural, ou seja, enviaram Paulo de volta para casa. Ô, meu irmão, tu é uma bênção de Deus, tu é uma maravilha, teu testemunho é fera. Mas fala o seguinte, volta para casa. Vai para casa, descansa lá, que Deus está no controle, porque com a gente, Deus não falou nada. E sabe o que é mais perturbador para nós, para franzir ainda mais a tua testa? É que esses homens eram tudo homens de Deus, não dava para dizer que eles estavam na carne, que ele não teve visão. Às vezes você encontra um irmãozinho na rua, irmão, está tudo bem, como é que está na igreja? Lá, saí, irmão, estou ajudando outro ministério. Mas o que houve? Não, o pastor não tem a visão, o pastor não me entendeu. O pastor, a igreja, o ministério os jovens não quer nada. A bateria está desregulada, a guitarra não está tocando. Já viu que o cara sempre arruma um negócio? O que acontece é que aqui não tinha como falar isso não, porque é tudo homem de Deus. Deus curava através desses homens, e Paulo, a Bíblia diz que Deus curava até através da sombra de Pedro. Então esses homens eram homens que abriam a boca, saía fogo de Deus. Eram homens da presença de Deus, homens que estavam com a agenda no meio do olho do furacão. Não dava para chegar e falar assim, os apóstolos estão tudo na carne. Não dá, irmãos. O que a gente tem que entender é que por mais extraordinário que é a tua vida, a tua experiência com Deus, você tem que esperar o tratar de Deus. Você tem que esperar o tempo da gestação de Deus. Porque o fato de você ter sido engravidado por Deus não significa que está pronto para nascer o que Deus lhe deu. Você precisa esperar
a gestação de Deus. E Paulo esperou muito. Paulo esperou muito porque são de cerca de 16 anos. Só 3 anos, ele diz em Gálatas capítulo 1, versículo 16 a 19, ele diz que entre a conversão e a descida no sexto, ele teria ficado 3 anos no deserto da Arábia, buscando saber não de carne nem de sangue, mas do próprio Deus. Porque o que Paulo recebeu com Deus não tinha na agenda, não havia livros, não havia tutor, não havia professor que pudesse ensinar. Paulo foi saber direto de Deus. Como é que é esse negócio? E agora ele vai para Tarso. E ele fica, sabe quanto tempo? Passa 2 páginas na sua Bíblia. Vamos para o capítulo 11 agora, versículo 25. Abra comigo aí, 11 e 25. 10 anos se passaram. 1 década, com mais 3 dias de deserto da Arábia. 3 mais 10 é quanto? Quanto? 13 anos. Então a igreja é boa de matemática, né? Você, né? 3 anos no deserto, 10 anos em Tarso. Veja aí no versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso, a fim de buscar Saulo, e o achando conduziu para Antioquia. 10 anos. Entre o versículo 30 do capítulo 9 ao versículo 25 do capítulo 11, são 10 anos de tratamento, de espera de Paulo em Deus. Não esperar por Deus, jamais espere por Deus. Porque se eu digo que eu estou esperando por Deus, eu estou dizendo que Deus está atrasado. O que você está fazendo aqui, irmão? Estou aqui no ponto. Esperando quem? Estou esperando fulano. Se eu estou esperando alguém, esse alguém está atrasado. Se eu marquei 4 horas, eu chego 15 horas, 15 para as 4, eu não posso dizer que eu estou esperando fulano. Ok? Então, se eu não espero, a gente não deve esperar por Deus, a gente deve esperar em Deus. Esperar em Deus é totalmente diferente do que esperar por Deus. Quem espera por Deus está seriamente candidatando a queimar e a pirar, falir espiritualmente. Você deve esperar em Deus, porque quem espera em Deus, espera nele, no colo dele, nos braços dele, sendo amamentado por ele. A Bíblia diz: deleitai-vos no Senhor na força do seu poder. Deleitar é tomar leite de Deus. Deus é mãe, pai e mãe. É ser amamentado por Deus. Deleitar é descansar nos braços de Deus. Então, quando eu espero em Deus, eu não vou falir, porque eu vou esperar o tratamento dele, porque eu sei que ele está no centro da vontade dele e está cuidando de mim. É como você chega em casa com fome e você quer fazer arroz. Tem lá o feijão, a carne, o que for, mas falta o arroz. De repente você é como eu. Não dá para comer feijão com a carne, né? Mesmo com fome, mesmo botando um pouquinho de farinha, não dá. Tem que ter o arroz. E aí você vai fazer arroz, porque acabou o arroz pronto. E aí você vai na prateleira, se você está com, não basta, mas eu estou com fome e tem um arroz cru. Você tem que esperar. Sim ou não? Aí você vai na prateleira, pega o arroz, ele está amarelado, está sujo, está pequeno, e aí você vai, pega, duro, você lava o arroz, 1, 2, 3 águas, você bota na panela, alho, sal, o que for, refoga, bota uma água, 2, às vezes 3, e aí você vê o processo do arroz sendo cozido. Se você tiver uma panela de vidro em casa, quem tem, vê, quando você está cozinhando o arroz, ele faz o quê? O arroz, quem já viu? Ele sobe e desce, é ou não é? O arroz sobe e desce. O arroz sobe e desce. Ele está ali. No momento que ele sobe, muita gente analisa como nós, como crentes que somos, sendo tratados por Deus. Quando sobe, está tudo bem, está tudo certinho, Deus está no controle. Desceu, o inimigo entrou. Subiu, agora está bom, pastor. Agora, desceu, está ruim. A gente acha, muitas vezes, que quando sobe, está tudo bem. Quando desce, está tudo mal. Quando sobe, eu estou no controle, está bem. Mas quando desce, pastor, ora por mim, está... A gente esquece que esse processo de subir e descer faz parte do processo de tratamento, de cozinhamento de Deus na nossa vida. Nós estamos subindo e descendo, mas estamos dentro da panela de Deus. Subindo e descendo dentro do processo de preparo de Deus. Eu vou te dar um detalhe maior. Porque o arroz sobe e desce por oscilação da temperatura. Quando ele desce, é a hora que ele está mais perto do fogo. Quando ele sobe e ele desce, é a hora que ele está mais perto do fogo. E quando está mais perto do fogo, é a hora que ele dá o calor e ele fica cozido com mais rapidez. É quando ele desce que ele dá o cozinhamento. Quando ele desce, é que ele vai ficando mais perto do preparo. E aí, quando termina, a água seca, você olha,
E ele está pronto para comer. Aquele arroz que estava meio amarelado, ele está branquinho, está grande, ele cresceu, desenvolveu, está limpo, está saboroso, pronto para saciar a fome do povo. E aí agora ele está preparadinho, e a panela está tampada, você desligou o fogo. E eu aprendi uma vez com uma irmã, nós saímos de uma igreja, uma senhora de muita idade, e ela me chamou e falou: irmão pastor, eu guardei isso. E ela falou assim: quando o irmão cozinhar, ela veio direto. Quando o irmão falou lá de arroz, mas quando o irmão acabar de cozinhar o arroz, você sabe que a gente não desliga o fogo, mas não tira a tampa. Não destampe a panela. Eu falei: por quê, minha irmã? Porque aquele calorzinho ali, que vai, assim mesmo que ela fez, e vai fazer o arroz soltar. Foi bonitinho. Eu falei: é mesmo, irmã? O arroz vai, soltar. É aquele calor ali que vai dar o último toque. E às vezes eu me lembrei logo da arca de Noé. Noé olhou, estava tudo seco, mas Deus falou: não sai ainda. Fica alguns dias ainda aqui dentro. Às vezes, irmãos, a gente olha assim, nós vemos que está pronto. Nós vemos que o arroz já está pronto, vamos comer, às vezes com pressa até, mas existe o tempo de Deus. Há uma diferença em a conclusão dos teus olhos e o perfeito propósito de Deus para você. Paulo, para qualquer um de nós, estava preparadinho já. Um homem que se converte como aconteceu, um homem que recebe o chamado de Deus como ele recebeu, ele está pregando em Damasco, ele poderia ficar ali e ser um excelente bispo em Damasco, ele poderia ser pastor da maior igreja em Damasco, mas Deus queria mais com ele. Deus quer mais com você. Deus quer te levar além, amém? Mas aí muitas vezes, para crescer na mão de Deus, tem que passar pelo processo de Deus. Tem que descer o cesto com Deus. Ou fica em Damasco, sob ameaça, uma big igreja, ou desce no cesto e vai ser missionário do mundo. Vai escrever 13 cartas que vão sustentar essa igreja até a volta de Cristo. Vai ter uma vida ilibada, uma vida de exemplo, uma vida que para muitos de nós nos reflete muito. E Paulo, agora, ele fica mais um ano, versículo 26, ele fica mais um ano em Antioquia. 13 mais 1, 14. Passa mais uma página, por último. Capítulo 13 agora. Capítulo 13 de Atos. É a primeira viagem missionária de Saulo. Saulo agora está em Antioquia e sabe que data na Bíblia é complicado, mas cerca de 16 anos agora. 16 anos se passaram e Paulo está sendo preparado por Deus para a sua primeira viagem missionária. E às vezes a gente não entende o processo de Deus e como Deus faz isso conosco. Às vezes a gente olha para alguma situação, a gente olha assim: Deus, isso aqui vai ser dessa forma, e Deus fala: não, vai ser de outra forma. A gente acha que vai ser da forma em que eu propus, mas Deus é soberano, Ele não negocia sua soberania em hipótese alguma. E Ele faz da forma dele, não da minha forma. Amém, igreja? E aqui, Paulo, depois de ter ficado 10 anos depois, a Bíblia diz que Barnabé vai lá buscar Paulo. 10 anos depois, no versículo 25, eu li com os irmãos, 25? Li, né? Barnabé vai lá e busca Saulo, bem distante em Tarso. Por que Barnabé foi levantado por Deus para ir lá em Tarso buscar Paulo? Simples. Porque foi em Tarso que Deus botou Paulo. Quando Deus nos coloca num lugar, e Deus vai dar uma volta, e quando Ele volta aonde para nos buscar? No mesmo lugar onde Ele nos botou. Será que Deus não sabe quando a gente sai do lugar? Sabe. Quando Deus vem visitar Adão e Eva ao cair da tarde, era assim, era todo final de tarde. Amém? Mas houve um dia que Deus sabia que eles não estavam mais ali. Eles estavam fisicamente no jardim do Éden, mas não estavam na posição que Deus colocou. Mas mesmo assim, Deus não deixou de ir visitá-los. Deus foi ao cair da tarde, e Deus parece que não sabia de nada. Onde está tu, Adão? Onde está você, meu filho? Adão, cadê você? Você tem dúvidas que Deus não sabia o que estava acontecendo? Sabia. É como você, quem tem filho pequeno aí? Agora o meu já é tão grande, mas né? Você chega em casa,
Aí a mãe avisa, ó, estou chegando, quando ele esconde para... Né? Vamos esconder do papai, corre. Aí eles correm para trás da cortina, né? Como eu fazia uma vez. Correr para trás da cortina, aí com o pé de fora. Aí você entra, né? Como é que você faz? Você volta a ser criança, né? Cadê meus 2 filhos? Onde é que vocês estão? Até da cortina. Onde é que eles estão? Será que está na cozinha? Já viu isso? É Deus com a gente. Está dando chance para quê? Aí ele sai da cortina. Aê, achou! Consegui se esconder. Eu não vi vocês estavam aonde? Chance de Deus. Deus está procurando Adão. E Deus, muitas vezes, tem nos procurado. Porque muitas vezes Ele nos coloca numa posição e a gente sai dessa posição. E aí Deus, para nos achar e para fazer a sequência em nós, Ele volta aonde Ele nos colocou. A Bíblia diz que Deus lembrou do clamor do povo dele no Egito, 430 anos depois. Deus voltou no Egito e começou a ouvir, agora eles estão na posição. Agora eu vou voltar. Porque eu voltei tantas vezes e eles não estavam. Não, Deus, eu estou aqui. Você pode estar fisicamente, geograficamente, onde Deus colocou, mas não na posição que Deus te colocou. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Paulo poderia ter ido para Barnabé. Ou melhor, Paulo poderia ter ido para Tarso. Mas chegar lá em Tarso e abrir uma padaria. Abrir um supermercado. Poderia ter comprado junto de bois. Poderia ter feito uma fazenda. Poderia estar criando animais. Paulo poderia estar lá agora sendo o melhor hortifruti lá plantando alface, plantando verduras. Mas não, Paulo estava lá, salgando Tarso. E Barnabé chega e encontra Paulo. Pega pela mão, vai para Antioquia. Eu quero que tu aprenda e entenda uma coisa. Pode, meus irmãos, quando Deus coloca numa posição, quando Deus nos coloca em uma situação, em uma posição, pode durar 10 anos, 5 anos, 20 anos, 2 dias, 2 meses, o tempo que for, eu não sei. Mas o tempo que for, Deus vai voltar e vai te pegar e vai te tirar de trás das malhadas e vai te exaltar. No tempo de Deus que Ele determinou, Ele vai fazer o que Ele precisa fazer na tua vida. O que eu e você precisamos entender é nos moldar ao que Deus quer que a gente se molde, que a gente molde. A gente precisa entender o que Deus pode fazer. Ele quer que você e eu, a gente vá além. A gente transcenda a nossa mediocridade. A gente vá além das nossas mesmices. E Deus espera em nós. E Deus, muitas vezes, está procurando-nos em vários lugares. E a Bíblia diz que Deus levantou profeta, reis, sacerdotes. Mas adoradores, João diz que Ele está em busca de adoradores. Ele está em busca de verdadeiros adoradores. Deus tem nos buscado nesse tempo. Deus está à busca de ti. Deus tem te buscado a cada tempo. E tomara, a minha oração é que Ele te encontre e te ache como adorador. E nessa noite Ele possa te encontrar nessa noite. Que nessa noite seja uma noite especial na tua vida. Porque quando Deus faz, Ele começa a boa obra e termina, é Ele que termina. A obra que Deus começou na vida de Paulo não tinha lastro de humano em hipótese alguma. Paulo não se enquadrava nos critérios humanos. Paulo não se enquadrava nos critérios para ser discípulo. E Pedro vai dizer em Atos capítulo 1, a listinha que tinha lá para ser discípulo. Tinha que ter andado com Jesus, chamado por Jesus, testemunho ocular. Paulo não se enquadrava em nenhum dos itens para ser apóstolo. Mas quando Deus quer fazer, Ele faz da forma dele, não da forma dos homens. Paulo nem estava em Jerusalém quando Jesus desenvolveu o seu ministério aos 3 anos. Segundo os entendidos, Paulo nunca viu Jesus fisicamente. No tempo que ele estava no seu ministério físico, literal. E aí agora Deus levanta Paulo para ser apóstolo. Meus irmãos, quando Deus faz, Ele faz da forma dele, não da minha forma. Então o grande macete nosso é aprender a nos moldar e se entregar a Ele. Porque Paulo, tendo tudo isso, ele passou por essas adversidades. No versículo 13, ele é chamado por Deus. Vê aí, capítulo 13, versículo 1. A igreja em Antioquia, a igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber,
Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, vírgula, e Saulo. Saulo é o último nome da lista. Amém? É o último nome da lista. Muitos de nós, às vezes, nos perturbamos quando vemos nosso nome no último nome da lista. Até músicas aí, né? Deus vai te botar agora como primeiro nome da lista. Qual o problema em ser o último nome da lista? Se essa lista for de Deus, o importante não é a colocação. O importante é que teu nome está na lista de Deus. Lucas, o médico amado, ele cita vários nomes aqui, quando escreve, no primeiro versículo do capítulo 13, e ele diz, por último, o nome de Saulo. E ele foi o último nome a ser escrito. Não há problema nenhum em você ser o último da lista, desde que Deus seja o autor da lista. Quando Deus escreve o teu nome, Ele coloca o teu nome, a ordem que for. Ele é o Senhor soberano. Deus não respeita listas, ordens. Deus respeita e vê, é a ordem dele. Paulo era o último nome da lista, ele foi o primeiro a ser enviado. E Lucas, o médico amado, o homem que cuidava da saúde de Paulo, o homem que fazia parte da comitiva de Paulo, ele escreve o livro de Atos, ele cita vários nomes. Com certeza, a antiguidade é posto, e é posto sim. No reino de Deus, na obra de Deus, a gente precisa respeitar e esperar o teu tempo. Às vezes eu vejo uma galerinha jovem, chegou agora, botou a cara agora na janela, já acha que é. Meu irmão, chegou aqui, ó, já pegou ar-condicionado, né, com ventilador, com um som maravilhoso, aquela entrada bonita. Mas como é que foi no início? Ah, não sei. Um montão de gente cavou aí, um montão de gente, dinheiro cavou, botei um monte de dinheiro aqui, não tinha nem ar-condicionado. Não é assim que acontece. Você tem que esperar e respeitar aqueles que vieram antes de ti. Essa obra aqui, meu irmão, tem sangue. Se a gente prega hoje aqui em Jacarepaguá uma maravilha, eu conheço histórias terríveis. A primeira igreja evangélica em Jacarepaguá, a igreja ali na estrada do Pau-Ferro, número 32, onde é a primeira igreja evangélica e a primeira batista de Jacarepaguá. 93 anos, fundada pelo missionário Salomão Ginsburg. O homem veio, chegou na Taquara, era o fim do mundo, era Taquara, onde o vento fazia curva. Ele foi depois do fim do mundo. Ele pegou um carro de bois e veio. A estrada do Tindibe é assim, é porque era assim mesmo. Veio parar aqui, porque ele queria botar no pé da igreja da Pena, que só tinha essa igreja na época. E os leões de Chá, as histórias que a gente ouviu, quando eu fui presidente da Associação Batista de Jacarepaguá, eu corri atrás dessa história. É uma história tremenda, pastor Roberto. O homem fazia oração, dava a mão, os leões de chácara escutando o leão de chácara com um chicote do lado, batendo. Aí agora a gente chega aqui, a gente prega, bota a caixa nas costas, é uma maravilha, não é assim não. Teve gente que morreu por esse evangelho. Esse evangelho é evangelho de sangue. A gente precisa entender que teve gente antes de nós, e nós precisamos honrar isso. Como é que chega agora que eu botar o nome lá? Não é assim não. Não é assim que acontece. Paulo entendeu, e Lucas colocou o seu nome por último. Se Deus quer inverter, Deus sabe o que vai fazer. Deixa com Deus inverter. Aleluia. Se é para inverter, Deus vai inverter na hora em que Ele quiser. Mas mesmo assim, Saulo esperou 16 anos para Deus fazer o que Ele queria fazer. E ele se submeteu. Mesmo não sendo, não, irmãos, os irmãos foram chamados para pregar para os judeus. Eu sou no outro nível. Sou poliglota. Os irmãos estão aí no grego koiné se arrastando. Eu falo várias línguas, irmão. Vocês conheceram Jesus físico. Eu não, fui corpo glorificado. Eu sou, outro nível. Não. Ele considerou tudo isso como esterco do passado e tudo que ele tinha. Você pensa que foi fácil bancar tudo isso? Você pode ver as cartas de Paulo, todo o início ele diz, Paulo não chamado por homem algum, mas chamado pelo poder do Evangelho do Espírito Santo de Jesus Cristo. E ele vive isso, e não é fácil. E agora no versículo 2 do capítulo 13, aqui eu encerro. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-vos Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado.
O Espírito Santo falou naquela reunião: separai Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Aquele que começou a boa obra terminará. Deus não negocia sua glória com ninguém. Nenhum homem teve condição de assinar e avaliar, abalizar o início dessa história. Você lembra que Barnabé tentou entrar? Deus não deixou. Se Paulo ficasse ali, fosse aceito em Jerusalém por pedido de Barnabé, a obra estava na mão de homens. Mas essa obra de Paulo, Deus levantou esse homem e ele falou: essa eu vou assinar. E aqui agora, meus irmãos, eu quero que... Há vários nomes no primeiro versículo, sim ou não? Há vários nomes aí que Lucas escreve, não é? Agora veja no versículo 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo falou naquela reunião, sim ou não? Sim. Bem-aventurada a igreja que o Espírito Santo de Deus fala. Não é só que o Espírito Santo de Deus está. É meio complexo, mas vale a pena ser dito. O fato do Espírito Santo estar, através da sua onipresença, ele está aqui antes que chegássemos aqui, amém? E assim o Espírito Santo está em algumas igrejas, em muitos lugares. Ele está, ele tem a consciência da circunstância, mas daí ele ter espaço para falar, é uma outra história. Conheço homens de Deus, igrejas de homens de Deus, que fazem homens de Deus, mas para o Espírito Santo de Deus falar o que ele quer, só até 9 horas. Ou 9h01, o Espírito tem que se calar. Aqui diz no versículo 2, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, o Espírito Santo falou naquela reunião. E eu quero que os irmãos façam exercícios aí, versículo 2. Quem o Espírito Santo usou para falar naquela reunião? Quem o Espírito Santo tomou para verbalizar e para falar naquela reunião? Tem vários nomes aí nessa reunião. E Pedro disse, e Lucas disse vários nomes no primeiro versículo, sim ou não? Quem Lucas diz no versículo 2 que o Espírito Santo usou para falar? Quem é o vaso aí? Quem é o irmão aí? Fala aí. Não tem. Ele poderia citar um desses primeiros versículos, sim ou não? Porque aqui a reunião estava fechada, é porta fechada. Essa reunião aqui era uma reunião de uma ambiência espiritual tremenda. Era uma reunião onde Deus iria falar e agir e enviar. Aqui os homens, a igreja reunida, os homens de referência, os homens da liderança da igreja local dessa época. Deus iria enviar alguém. Quem ele vai enviar? Tem o último nome lá, o tal de Saulo. É esse aí que eu vou enviar. É esse aqui que eu vou enviar. Porque esse aqui é o último nome. Mas porque ele esperou ser o último nome da lista. Ele se moldou ao que eu quero. E agora eu estou levantando. E é para a gente entender que esse homem foi levantado por Deus para fazer a obra de Deus. E é por última vez aparece Barnabé e Saulo. A partir daí em diante vai aparecer Saulo e Barnabé. E no versículo 6 é a troca do nome de Paulo. Meus irmãos, o que Deus tem para nós é algo tremendo. O que Deus tem para cada um de nós é um tempo onde Deus tem nos conduzido, onde Deus tem falado ao nosso coração, onde Deus tem mostrado que Ele conduz, Ele carrega a nossa vida, Ele conduz a tua vida no propósito em que Ele quer, no propósito onde Ele tem te dirigido, no propósito onde Ele tem parado e te conduzido a cada tempo. O que a gente precisa entender é que, nesse tempo, Ele vai fazer a obra da forma que Ele quer fazer. E nem sempre vai ser da forma que você acha. Eu encerro essa minha palavra com a experiência que passei em 2002, depois de ter passado essas que eu contei para os irmãos, algumas que eu compartilho no livro. Em 2002, nós tivemos, eu e Cláudio, nós casamos em 97, e aí guardamos um tempo para a gente estar esperando para estar nascendo os filhos e tal, e aí começamos a preparar, ela deixou de tomar remédio e tal, e não engravidou. Fizemos um propósito, fizemos um tratamento, foi averiguar direitinho uma pesquisa, havia um problema na ovulação, e foi feito um projeto
para 9 meses de carga de hormônio, para que ela sustentasse, né, a gravidez. E aí o médico falou, lá pelo 7º, 8º mês, deve engravidar. No mês seguinte, engravidou. E aí eu estava, na época, eu trabalhando com Atletas de Cristo, e ela me ligou, fez a ultra, 2º mês, 3º mês, né? 1º mês? O dedinho. 1º mês, e aí acusou o médico, a médica falou, olha, eles estão muito bem. Eles? Mas como? Meu filho tem 2 corações. Não, são 2 meninos. Ou melhor, são dois filhos, né? São gêmeos. Eu falei, meu Deus, ela ligou para mim, que benção e tal. Começamos o tratamento, começamos a gravidez gemelar, gravidez de risco, todo o propósito, tudo certinho, tudo bonitinho, orando a Deus e estudando a lição da escola dominical, dizimando do bruto, não do líquido, lendo a Bíblia todo dia, não avançando o sinal vermelho, né, tudo bonitinho, pagando de PVA, tudo bonitinho, orando, indo para a igreja, quarta, quinta, domingo. Todo mundo que me convidava, eu ia pregar, pastor. Né? E o que acontece? Quando eu tinha 6 meses e meio, estourou a bolsa em casa. E aí nós corremos para o hospital. Corremos para o hospital, nasceu os 2 filhos de forma normal, 6 meses e meio, e o maior 980 gramas, o menor 630 gramas. E eu, muito feliz, voltei para casa correndo, não deu tempo nem levar roupa direito dela, nem deles. Aí voltei em casa, registrei aqui no cartório do tanque, 2 filhos, falei com a família e tal. Glória a Deus, aleluia, voltamos para... Peguei Cláudia, teve alta no final da tarde, os 2 meninos ficaram na incubadora, voltamos, domingo, no dia seguinte, chegamos lá. Quando nós chegamos lá, o maior, que a gente tinha mais esperança, morreu. 4 dias depois, morreu o menor. Os 2 morreram. E aí, enterramos o cemitério São João Batista, caixãozinho de madeira, tudo certinho, tinha que fazer mais de 6 meses, todo o processo. Fizemos lá, culto, Botafogo, voltando para casa, dia 30 de janeiro de 2002, no dia seguinte, aniversário da Cláudia, 31 de janeiro. Numa quinta-feira, eu voltando para casa, na Serra Grajaú, Jacarepaguá, a Cláudia chorando, olhando pelo retrovisor, ela chorando no banco de trás, tendo que tirar leite, mas já não tendo filhos, na maternidade, neonatal. E eu falei para Deus, saí na mão com Deus. Briguei com Deus. E Deus gosta muito disso, quando a gente vai para Deus e desabafa com Deus. A gente fala com Deus. Porque muitas vezes, na hora da oração, antes de dormir, abençoa o nosso Deus, nosso Pai, o Augusto em tua presença. O meu nome é Jeová, como eu chamei de Augusto. De Abraão, de Isaac, de Jacó. A gente firula, né? Usa um vernáculo invejável. Um português não usado no nosso dia a dia, mas para Deus, na oração, é tremendo o nosso português. E tenta enganar Deus, mas para os outros, estou assim com Deus, Deus não abriu, a promoção que eu estava esperando. Parece que Deus não está ouvindo. Aqui eu sei que não tem nenhum crente assim, mas lá fora tem. Nas igrejas todinhas, na minha igreja tem um montão de crente assim. Para Deus, nosso Deus digníssimo, longânimo Deus, maravilhoso, Abraão, Isaac, Jacó, mas para o irmão ao lado é uma murmuração de, a promoção não saiu, eu orei tanto tempo, não aconteceu, meu sapato está apertado, minha casa não é essa, meu carro não é esse. Eu fui para cima de Deus e falei, Senhor, quinta-feira, era uma quinta-feira, eu falei, domingo eu estou pregando de manhã e de noite. O Senhor que me botou nessa furada para pregar aí, pregador da tua palavra. Eu vou pregar de manhã e de noite. O que eu vou pregar? Vou pregar o quê? Que o Senhor é maravilhoso, poderoso, que tu é o Deus que abre mar vermelho, tu é o Deus que salva, cura e liberta, tu é o Deus de maravilhas. Vou pregar o quê? Deus falou, isso é isso aí. Prega tudo isso que você falou aí, mais um pouquinho que você não sabe ainda. Eu sou tudo isso aí. Falei, mas como? Parecia um CD que só tocava no meu ouvido. Eu falei, mas como, Deus? Estou enterrando meus 2 filhos agora. Vou pregar domingo, vou pregar o quê? Pregue que eu sou Deus de maravilhas. Eu falei, mas eu não estou entendendo. O que o Senhor quer que eu pregue? E Deus me conduziu ao texto. E foi muito claro, irmãos. Né? Você conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Ainda usou essa nomenclatura, a gente sabe que o nome deles, na verdade, não é esse. Falei, conheço, estudei no Seminário Teológico Betel, 9 anos. Fiz 3 anos de básico e 6 de bacharel. Tu é bom mesmo. Então, como é que é a história? Comecei a dizer o texto literal, declamar o texto com detalhes. Eles foram lançados na fornalha, saíram, o chapéu não pegou fogo, nem a sua roupa cheirava fumaça, os pelos não tostaram, nada aconteceu com eles, saíram lá ilesos. E Deus falou, não aconteceu nada com eles, não. Então, eu quero que você aprenda uma coisa.
Eu quero que você aprenda comigo, Ricardo, que o maior livramento que eu tenho para ti não é impedir que você seja lançado dentro da fornalha. O maior livramento que eu tenho para ti é impedir que o fogo te consuma. O maior livramento que eu tenho para ti não é impedir que você seja lançado na cova dos leões. Esse não é o meu maior livramento para você, meu servo, diz o Senhor dos Exércitos hoje, para cada um de nós. O maior livramento dele para mim e para você não é impedir de sermos lançados dentro da fornalha, dentro da cova. Mas o maior livramento é impedir que os leões nos alcancem. E ele diz, eu sou tão poderoso na tua vida, tão poderoso, que eu não preciso te livrar da fornalha, te tirando dela. Eu sou Deus poderoso que eu posso te livrar da fornalha, eu posso te livrar na fornalha e não da fornalha. Eu quero te livrar na cova dos leões, não da cova dos leões. Eu quero que tu aprenda, que caminhe comigo, que eu sou Deus poderoso, que eu posso te livrar, te deixando passar pela fornalha e pela cova. Deus, Ele quer nos mostrar, meus irmãos, que a gente não precisa não ter problemas para não viver uma vida de soluções com Ele. Os problemas virão. Os problemas vêm. A Bíblia diz que o inimigo vem contra nós por um caminho e por 7 foge de nós. Os problemas virão. A gente resolve um problema hoje. Ai, vai com Deus, resolvi. Quando vira, boa noite, sou o seu próprio problema. Seu próximo problema sou. O problema não é ter problemas. O problema é não superar os problemas. Os problemas virão, todos eles. Você quer mais problema do que Jesus inventou e arrumou para ele? Coisa que ele poderia ter solucionado com um estalar de dedos, mas não. Ele esperou o tempo de Deus na vida dele. Ele como próprio Deus. Paulo e todos os outros apóstolos. Todos os apóstolos morreram assassinados, meus irmãos. Exceto João, que morreu de velhice. Por provisão de Jesus na cruz do Calvário. Para cuidar de Maria. E Jesus cuida de Maria até o final. E é por isso que ele escreve as cartas, as 3 cartas de João, o Evangelho e Apocalipse, no final do primeiro século. Ele cuidou de Maria até o final, porque Jesus pediu na cruz, Maria, eis o teu filho, João, eis a tua mãe. Tirando João, todos os apóstolos morreram assassinados. Da onde que a gente tira esse negócio de que a gente vai viver em plumas e paetês? Da onde que a gente tira esse negócio de que a minha vida não tem que ter problema, minha vida não tem que ter dificuldade? Tem que ter para que você entenda e supere todas elas no nome de Jesus. Deus nos chamou para sermos e somos como águias. Isaías 40 nos compara a águias. Você sabe o que a águia faz quando vê uma tempestade? Ela é a águia. É a maior ave que tem o maior par de asas na criação. Deixa vir as tempestades, pode vir o problema. Jeová me deu o maior par de asas entre as aves. Sabe o que ela faz? Ela abre as asas. Ela colhe o vento da tempestade. Ela plana e ela sai da tempestade usando o próprio vento da tempestade. Ela não reclama da tempestade. Ela não diz que o seu Criador abandonou, deixando que venha a tempestade contra ela. Não reclame, filho. Lhe dei um par de asas. Lhe dei muito mais do que um par de asas. Deus fala contigo nessa noite. E com certeza Ele tem nos mostrado, como fez com vários homens. Aconteceu na minha vida e tem acontecido na tua vida. As adversidades virão, os problemas virão, mas Deus tem nos dado poder para superar todas elas. E o que é mais importante para que você aprenda é como se posicionar esperando o tempo de Deus.